Olá, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Física Quântica. Hoje nós vamos falar sobre propriedades ondulatórias das partículas. Um novo capítulo, então, no início da física quântica, uma nova grande descoberta. Então, as partículas, elas formam, em algum contexto, ondas de matéria. Nós vamos começar hoje esse estudo. Então, logo na virada do século XX, século XIX para o século XX, e um pouco depois, eram já conhecidos dois aspectos da luz. Já a luz das descobertas já discutidas nas aulas anteriores. Então, a luz enquanto onda eletromagnética e enquanto partícula. Enquanto onda eletromagnética, que nós chamamos de triunfo de Maxwell, descobrir que a luz é uma onda eletromagnética, essa onda ela se propaga no vácuo com a velocidade que é 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0. Então as constantes da eletrostática e da eletrostática formam aqui a velocidade da luz e elas aparecem na equação da onda que é proveniente das equações de Maxwell. A gente também tem como onda a fórmula para que relaciona a velocidade com velocidade da onda, que é c, a velocidade da luz, com o comprimento de onda e com a frequência. E vejo que c é exatamente, esse valor foi confirmado experimentalmente. Então ele é exatamente o valor predito por Maxwell. E isso então que, junto com tudo, das ondas eletromagnéticas ter levado na equação da onda, cuja velocidade é a velocidade da luz, que foi medido por outros métodos, então isso que é o que nós chamamos de triunfo de Maxwell, ou seja, que a luz é uma onda eletromagnética. Além disso, essa onda eletromagnética ela transporta momento e transporta energia. O transporte de energia ele pode ser calculado, entendido através do vetor de Poynting. Então, o vetor de Poynting, dado pelo produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético, dividido por μ0. Esse é o vetor de Poynting. E a partir, esse vetor então nos dá a direção de propagação da onda e também que é a direção do transporte da energia pela onda eletromagnética, no vácuo ou em materiais, aqui no caso no vácuo. Além de transportar energia, a luz transporta momento. Então, momento associado pode ser obtido aqui, relação entre energia e a velocidade da luz. Tá? Então, essa relação vai nos dar o momento que a luz carrega. Tá? Dado uma onda eletromagnética com uma energia E, então, dividindo pela velocidade da luz, se tem um momento associado. Além disso, existem muitos experimentos com a luz que atestaram de várias formas o caráter ondulatório da luz. A luz é uma onda, que é os experimentos de interferência, difração, polarização. Tudo isso foi estudado e continua sendo estudado agora no curso também, nas disciplinas de teoria eletromagnética. Então, tudo certo. Maior parte dos experimentos, a luz se comporta como onda. Mas nós estudamos há pouco que a luz também pode se comportar como partícula. Foi o caso no efeito fotoelétrico, foi o caso no efeito Compton, também é o caso na produção de pares. Então, nesse caso, a energia do fóton é associada a uma frequência ni, a energia é igual a hν. Então, a fórmula que foi escrita por Einstein, E igual a hν. Agora, vamos fazer uma relação aqui entre energia e momento. E também relacionando o que vale para o lado esquerdo, aqui a luz enquanto onda vai valer para o lado direito, alguns aspectos aqui. Então, energia é igual, invertendo aqui a expressão da energia, a relação entre energia e momento da luz é a velocidade da luz. Então a energia vai ser o momento carregado pelo fóton, no caso, vezes a velocidade da luz.
E energia é igual a Hni. Hni, então a gente pode escrever usando a relação de ondas, C igual a lambda Ni, escrever a frequência em termos do comprimento de onda. Então fica Hc sobre lambda. Essa seria a energia do fóton. Né? Qual seria o momento do fóton? O momento do fóton, então, seria dado pela relação entre a energia, dividir a energia pela velocidade da luz. Dividindo a energia pela velocidade da luz, vai ficar H sobre lambda. Então, o momento do fóton, escrito em termos do comprimento de onda do fóton, comprimento de onda da luz, né, que o fóton representa, pode ser escrito dessa forma. Então, lembre bem dessa expressão. Ela é válida para, no caso, o fóton. Né? Qual o momento do fóton? É H, constante de Planck, dividido pelo comprimento de onda. Tá? Então, escrito em termos do comprimento da onda. A luz é partícula ou onda? Olha, depende da experiência que você está fazendo, depende da situação em que a luz está interagindo. Então, a luz apresenta um comportamento dual, onda-partícula. Ela é as duas coisas, só que dependendo da situação, ela se comporta de uma forma ou de outra. Não tem como a luz ser só uma dessas duas coisas, né? Só onda, não. Só partícula, não. A experiência e tudo isso que a gente falou mostra ao contrário, né? Que existe os dois comportamentos. Então, quem foi Louis de Broglie e sua hipótese? O de Broglie, então, ele estava ciente da revolução na época, início da física quântica, e desse comportamento da luz, esse comportamento dual da luz. Então, quem teve a ideia original sobre o fato das partículas poderem também se comportar como onda foi Louis de Broglie. De Broglie, ele, antes de ser físico, ele foi historiador. Ele era da nobreza francesa. E posteriormente ele se interessou pela ciência. O irmão dele era físico experimental e ele acabou fazendo sua graduação e depois continuado seus estudos em física. E em 1924 ele escreveu a tese de doutorado dele. Qual que era a ideia principal? Ou seja, assim como a luz apresenta o comportamento de corpuscular, as partículas de matéria também apresentariam comportamento ondulatório. E aí, por analogia com o caso da luz, qual que seria o comprimento de onda associado? Se uma partícula tem momento P, se essa partícula se comporta como onda, ela apresenta propriedades ondulatórias, deve ter um comportamento de onda associado. E então, essa relação foi pegada emprestada da relação para o momento do fóton, que era H sobre lambda. Então, invertendo a relação, você tem que lambda é igual a H sobre P. Então, essa foi o que foi postulado por de Broglie para o comprimento de onda de uma partícula que tem um momento P. Tá? Então, é conhecida essa relação como comprimento de onda de Broglie. De Broglie é o sobrenome dele, né? Então, comprimento de onda de Broglie de uma onda de matéria. Ou seja, a onda, a gente vai ver vários objetos ali, qual que seria o comprimento de onda deles. Vamos analisar então alguns comprimentos de onda de Broglie. Vamos fazer o cálculo pela prescrição do de Broglie, qual que seria. No caso de um elétron lento. Elétron lento é um elétron não relativístico. Então, para um elétron não relativístico, a energia cinética é mv² sobre 2, ou que a gente pode escrever em termos do momento como sendo P2 sobre 2m. A gente sabe isso da mecânica, né? Como ficaria então o comprimento de onda desse elétron, que tem 54 elétron-volt? Vamos aplicar a prescrição dele, então H sobre P. E então nós temos que substituir o momento.
o momento do elétron. Então, o momento a gente pode escrever em termos da energia cinética, que é o 54 elétron-volt, invertendo aqui a relação, né? Então fica H sobre raiz de 2mK. Substituímos os valores. Então o valor da constante de Planck, a massa do elétron e a energia cinética. E fazendo a conversão aqui do elétron-volt para o Joule, porque está no sistema internacional, né? A constante de Planck também. Então, fazendo esse cálculo, e recomendo que vocês façam, porque é um cálculo muito importante, tá? O resultado é 1,67. Possível de ser medido. E é isso que nós vamos analisar. Bom, então aí veio experimentos, né? Vamos descrever os experimentos de Davidson, Kunzmann e Germer. Então, primeiro, em 1921, Davidson e Kunzmann, isso é antes do resultado de De Broglie. De Broglie foi em 1924, né? Então, antes disso, eles trabalhavam com espalhamento elástico de elétrons em cristais, no níquel, no alumínio, em cristais de platina e magnésio. Então eles trabalhavam com espalhamento de elétrons, então jogavam elétrons contra esses materiais. Em princípio era isso que eles estavam estudando. Mas aí eles observaram algumas coisas estranhas, do tipo reflexões seletivas dos elétrons. Alguma coisa diferenciada ocorria para alguns ângulos. Mas não dá, dentro das teorias que se tinha na época, não dava para explicar esse fenômeno. E deixaram temporariamente de lado esse experimento, né? Um pouco mais adiante, já conhecendo o trabalho do De Broglie, o
Elsasser, em 1925, então um ano depois, ele interpretou esse espalhamento dos elétrons, que foi estudado por Davidson e Kunzmann, como sendo uma difração. Então foi a primeira vez que se interpretou dessa forma, né? Ele conhecia o trabalho de Broglie e aí essas reflexões seletivas ele interpretou como sendo difração. Ou seja, tem um padrão de máximos e mínimos jogando elétrons contra cristais. Isso era muito conhecido na época com raio-x, só que raio-x é onda, né? Então tem difração de raio-x. O fenômeno de difração de raio-x era estudado na época e até hoje é usado, né? Bastante. Mas para esses resultados de Davidson e Kunzmann, então Elsasser teve essa interpretação. Então, um pouco depois, então, quando logo que ficaram sabendo dos resultados de Broglie, da tese, doutorado de Broglie, que inicialmente ela não foi muito acreditada, aí o Langevin, que era um dos que estavam na banca, ele mandou para vários físicos, entre eles o Einstein, e acabaram recomendando que aprovassem, né? Que aprovassem. Aí o Langevin ficou de orientador e foi aprovado a tese, né? Mas então isso ficou assim, como diz, bombou. E aí, então já nos Estados Unidos, Davidson e Germer, nos Bell Laboratories, que é negócio de telefone, né? Eles foram fazer essa pesquisa, então. Então, o Davidson, já sem o Kunzmann, era o Davidson e o Germer, né? Em 1927. Eles, considerando as hipóteses de Broglie, eles foram, então, aprofundar a pesquisa deles, refazer o trabalho agora com monocristais de níquel. E ali é um dos resultados, e eu vou discutir melhor daqui a pouco esse resultado, que o que acontece aqui? Esse é um gráfico polar, que mostra, então, que aqui seria uma espécie de amplitude, né? Então, que para o ângulo φ de 50 graus, para uma situação específica, aqui que se jogava elétrons, jogava um feixe de elétrons sobre os monocristais, sobre o níquel, então, em 50 graus, havia um máximo de intensidade. Então, ou seja, havia um padrão difrativo que eles mediram. Então, eles mediram a difração de elétrons. Vamos mostrar isso melhor agora. Vamos ampliar um pouquinho. Então, o que eles fizeram? A mesma descrição. Então, tem um canhão eletrônico que produzia então um feixe de elétrons, que era colimado e jogado sobre cristais de níquel, tá? Sobre um material sólido de níquel que tinha os cristais. Então, que é um arranjo de átomos que são igualmente espaçados, né? Então, isso era formado um monocristal. E aí, podendo variar o ângulo aqui, o detector ele detectava elétrons na volta. Então, isso já não era mais olhado como um simples espalhamento elástico ou um espalhamento, mas procurado como uma difração mesmo. Tá? Então, o elétron, enquanto onda, ele, assim como o raio-x penetra aqui no cristal e acontece o fenômeno da difração de raio-x. Tem máximos e mínimos. Tem a condição para máximos e a condição para mínimos, né? Então, fizeram isso para os elétrons. Essa mesma figura aqui. E no caso, os elétrons que eles escolheram a energia, então, os elétrons eram acelerados com um potencial de 54 volts. Vocês sabem que da física 3, né, que é acelerando elétrons com uma diferença de potencial de 54 volts, esses elétrons adquirem uma energia de 54 elétron-volt. Né? Então, essa energia desses elétrons. Esses elétrons que nós calculamos o comprimento de onda de Broglie antes. E nós vamos ver o que tem a ver com esse resultado. Aqui está mostrando uma figura, ela não é muito didática, mas é uma das figuras de um dos livros texto que a gente tem, então que mostra os pontinhos são os cristais de níquel. E aí tem algumas distâncias que são importantes aqui. Uma distância é
a distância entre os cristais de níquel, então entre um átomo e outro de níquel. Então essa distância ela é fixa no cristal, um monocristal, e é dado por A, essa dimensão. E tem os planos aqui. Então o que acontecia? No caso aqui está mostrando uma situação que você tem uma onda, veja, estamos falando já com um jeito moderno, né? Uma onda de elétrons, uma onda de matéria. Isso já era conhecido como, se fazia esse tipo de coisa com o raio-x, né? Mas aqui eles estavam enviando, então, um feixe de elétrons de 54 elétron-volt, ou uma onda de matéria, com elétrons nos quais tem um comprimento de onda, e aí eles iriam refletir, eles iam sofrer, eles iam, por exemplo, tem esses planos, está sendo desenhado aqui alguns planos inclinados, porque veja, aqui teria uma incidência, e aí então, com as posições dos diferentes átomos que estão regularmente espaçados, dá para formar vários planos. E esse aqui é um possível plano. Esse plano ele tem uma inclinação razoavelmente pequena, né? Então, que dá para ligando pontos desses átomos, forma-se esses planos todos paralelos. Então, o que acontece? O feixe incidente ele vai ser refletido nesses planos. Então ele incide e reflete nos planos formados. Então existem vários planos possíveis formados ali pela rede cristalina. Isso é uma figura tridimensional, na verdade, né? É uma rede cristalina tridimensional. Então, ele vai em um determinado plano, ele vai bater naquele plano e vai ser refletido. Por que tem interferência? Por que tem difração se isso for um fenômeno difrativo? Se os elétrons forem de fato ondas, como é a hipótese de Broglie. Então, ele pode ser refletido esse feixe pode ser refletido em vários planos. E, na verdade, ele é refletido em vários planos. Então ele poderia bater no primeiro plano e já ser refletido. Ou ele poderia bater no segundo plano e ser refletido. Então, numa mesma direção, se observa feixes que são refletidos nos diversos planos, no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro plano, e tem diferença de caminho entre esses planos. No caso que se conhecia da difração, especialmente aqui a difração de raio-x em cristais, que a condição para interferência construtiva, ou seja, ter os máximos de interferência, é 2D seno de θ igual a n lambda. O que é 2D seno θ? Eu vou mostrar melhor essa figura daqui a pouquinho, mas essa é a famosa lei de Bragg. Isso não é uma lei aqui que veio da difração de elétrons, que a gente ainda não explicitou completamente que isso é um fenômeno difrativo e não um fenômeno de espalhamento, né? Simplesmente espalhamento de partículas, espalhamento de elétrons poderia ser, mas não, foi investigado já aqui como espalhamento de ondas de matéria formada por elétrons. Tá? Mas só que essa aqui é a lei de Bragg, ela vale para qualquer difração, né? No caso, difração de raio-x ou difração de elétrons. Então, lambda seria o comprimento de onda e n a ordem aqui dos máximos, então seria 1, 2, 3 e assim por diante. E o que acontece aqui? Para a interferência construtiva, a onda que bateu no primeiro plano e saiu, ela percorreu um caminho mínimo. Aí a próxima, que veio no próximo, aqui, ela teve um aumento no caminho. Então, em relação a um plano e o outro plano, o que aumentou é esses dois caminhos aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo θ mostrando. Então, por exemplo, do ponto que está aqui, definindo o ângulo θ, ele bate e volta. Esse caminho a mais
em relação a uma possível outra onda que bateu no plano anterior e saiu, a diferença de caminho, para dar interferência construtiva, essa diferença de caminho tem que ser um múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Se caso contrário, vai ter interferência destrutiva. Então, d seno de θ seria uma distância, mas duas distâncias seria d seno de θ. Diferença entre... O que é esse d? D é a distância entre os planos de Bragg. Então, uma coisa é a distância entre os átomos. No caso, os átomos de esse monocristal de níquel, os átomos de níquel, né? Então tem uma distância que é A. Outra coisa é, nesses planos em que está havendo essa reflexão, a distância é D. Se eu traçar uma perpendicular de um pontinho para o outro, né? A distância é D. D é igual a A seno de alfa. Eu vou mostrar essa figura melhor e nós voltamos para esse detalhe aqui. Então, botando a mesma figura, só colocando um pouco maior, então vamos primeiro analisar aqui a relação entre a distância entre os planos de Bragg, ou seja, reflete num plano e poderia refletir em outro plano, então a distância D, e a distância A, que é a distância entre um átomo e o outro, da rede cristalina. Então, se eu tenho o ângulo alfa aqui, esse ângulo alfa, se eu tomar o seno desse ângulo, então vai ser D sobre A. Então aí nós temos que D vai ser A seno de alfa. Então nós temos a relação aqui entre a distância entre os planos de Bragg e o espaçamento interatômico entre um átomo e o outro. Então isso é uma das grandezas importantes aqui. E o que vinha logo a seguir no slide anterior é que a distância A entre os planos cristalinos, que agora nós ampliamos, ela pode ser determinada independente desse processo, desse estudo do Davidson-Germer, do espalhamento de elétrons, ela era determinada pela difração de raio-x. Então, uma determinação independente. Então, se conhecia essa distância e ela era da ordem de 2,15 ångstrom. Ou seja, 2,15 vezes 10 na menos 10 metros, essa distância. Então, como que pode-se agora reescrever a lei de Bragg? Veja que nós temos dois ângulos aqui que foram definidos, né? O ângulo alfa entre aqui a horizontal e os planos de Bragg. Tem o alfa aqui, e por semelhança aqui dá para aparecer o alfa lá adiante, também em outros lugares aparece o alfa. E o ângulo θ, que é o ângulo entre, no caso, o feixe incidente e o plano de Bragg, que não é aquele que tem os átomos em si, mas é que os átomos formam um plano, né? Então, o ângulo θ é o ângulo com o plano de Bragg. Então, dá para relacionar esses dois ângulos dessa forma aqui. Então, por exemplo, vamos escrever a lei de Bragg, começando por n lambda. Então, n lambda vai ser 2d seno de alfa. Seno de θ, desculpe, seno de θ. Então, aqui é a própria lei de Bragg. Mas tem uma relação aqui complementar entre θ e alfa. Veja que eles se somam para dar aqui tem um ângulo reto. O que sai aqui reto na perpendicular com o plano de Bragg, com o plano de Bragg, 90 graus, e eu tenho alfa e tenho θ. Então esses se complementam. Então o seno de θ é cosseno de alfa. Então é o que está escrito aqui. Seno de θ transformou para cosseno de alfa. E além disso, colocamos aquilo que a gente viu no triângulo da esquerda ali, a relação entre a distância entre os planos de Bragg, vamos substituir pelo espaçamento interatômico, que é a distância entre os planos cristalinos mesmo, né? Então, substituindo D por A seno de alfa, então fica A seno de alfa.
Então, com isso, nós temos 2A seno de alfa cosseno de alfa. Vejam, 2 seno de alfa cosseno de alfa é uma expressão conhecida aqui para o seno do arco duplo, né? Então fica A seno de 2 alfa. E o 2 alfa aparece aqui, então. Aparece o ângulo 2 alfa. Então, porque eu tenho alfa e o dobro. Então, como se fosse aqui, ó, o feixe incidente, ele forma um ângulo alfa com a normal do plano de Bragg, e ele vai sair com o mesmo ângulo alfa. Ele é como se fosse a lei da reflexão aqui, né? Então, se ele incidiu com o mesmo ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Então, 2 alfa é o ângulo de espalhamento aqui do feixe. Então, ele é espalhado, e aqui diz refletido, com o ângulo. Esse é o mesmo ângulo, né? Essa figura aqui ela está um pouquinho estranha, porque ela tenta ser didática, mas na verdade isso aqui dá uma continuidade, né? Ou seja, essa tracejado aqui é para ser esse refletido, é para ser a mesma coisa. Ele está mostrando uma direção genérica, mas então 2 alfa é esse ângulo. Então, sendo 2 alfa, e 2 alfa é o ângulo φ. Então, o que está escrito grandão aqui é o ângulo φ. Então, podemos escrever de forma mais simples, ó, ele incidiu e é refletido, e esse vai ser o ângulo de reflexão. E aí em termos de φ. Então, ficamos com n lambda é igual a seno de φ. Então, seria aqui a condição para a interferência construtiva. Mostramos de volta agora a figura toda, com todos os detalhes. Então, está tudo aqui que a gente já falou. Vamos ver como fica, então, o comprimento de onda. Então, imaginando que seja um máximo de primeira ordem, n igual a 1. Então, n igual a 1, 2, 3. Né? Vamos pegar o primeiro máximo, porque os outros máximos na difração eles vão diminuindo em intensidade. Então, começa com o primeiro. Então, tomando n igual a 1, aí então 1 vezes lambda é igual a seno de φ. Ou seja, lambda é igual a seno φ. E é o que, relacionando com a experiência deles. Ou seja, eles detectaram que o máximo, ou seja, o ponto onde tem uma contagem maior, o máximo é justamente em 50 graus. Nesse ângulo φ de espalhamento, que é o ângulo φ de espalhamento lá, em 50 graus. Então, A, determinado por difração de raio-x, que não tem nada a ver com esse experimento, e seno de 50, 50 é o ângulo que eles determinaram como sendo o ângulo de máximo para a difração de elétrons. Ou seja, supondo elétron como sendo onda, ou seja, ondas de matéria, eles observaram um comprimento de onda de 1,65 ångstrom. A gente já viu esse número? 1,65 ångstrom é o comprimento de onda que eles mediram sobre a hipótese se a onda é esse que é compatível, né? É compatível com esse comprimento de onda. Vamos ver. Aí, de novo, as mesmas figuras e acrescentada aqui uma figura que eu já vou explicar, mas vou mostrar aqui para o que a gente já fez. Todos esses cálculos a gente já fez. Difração de elétrons. Então, o máximo, n igual a 1 para φ igual a 50 graus, que é esse ângulo aqui igual a 50 graus, e aí então 1,65 ångstrom. O cálculo que a gente fez lá atrás, e fez de propósito com elétrons acelerados por uma DDP de 54 volt, porque aí são elétrons de 54 elétron-volt, e foi justamente o que eles usaram aqui. Eles usaram esses elétrons, e agora calculando pela relação de de Broglie, H sobre 2mk, a gente fez esse cálculo um pouquinho antes, né? E aí deu 1,67 ångstrom.
confiáveis, outros menos. Tem incidência normal, tem incidência oblíqua, incidência rasante, tem vários um detalhamento para essa curva, mas assim, não, aqui está a relação também aqui, comprimento de onda medido, e então, quer dizer, não foi só uma experiência com uma energia, foram várias energias que foram medidas, né? Ou seja, para várias DDP se obteve o comprimento de onda para diferentes ângulos, né? Conforme fosse a medida diferente. Então, tem mais detalhamento do que a gente está falando aqui, né? Então, confirmada difração de elétrons e a hipótese de Broglie. Outro físico que contribuiu bastante na descoberta das ondas de matéria foi Thomson. G.P. Thomson foi o filho do J.J. Thomson, que foi o que descobriu o elétron. O Thomson, então, em 1927, ele utilizou elétrons mais rápidos, elétrons relativísticos. Então, com uma energia bem mais alta do que os do Davison German. Né? Esses elétrons eles tinham de 10 a 60 kV, que levariam em comprimentos de onda de menores, 0,05 ångstrom a 0,12 ångstrom. Então, isso estariam da ordem de raio-x duros. E o experimento foi diferente, os experimentos dele. Né? No caso, os elétrons eles atravessavam lâminas. Então, tinha uma lâmina metálica e o feixe incidente, então, elétrons relativísticos, eles atravessavam as lâminas metálicas finas, da ordem de micrometros, e aqui material, ele usou vários para lâminas, alumínio, ouro, platina, chumbo. E atrás, então, registraria o resultado desse experimento numa chapa fotográfica. Então foi isso que ele fez. Qual foi o resultado aqui? Será que isso daria difração de elétrons relativísticos? Antes foi difração em cristais, mas não era atravessar o cristal, era refletir em cristal. Né? Agora, então, o resultado era este. Aqui é uma das figuras que ele observou, então, que é uma figura de difração de elétrons. Ela é parecida com outras figuras de difração da luz, só que aqui no caso é esse experimento que ele trabalhou, né? Ou seja, difração de elétrons. Então, pontos em que haviam máximos e pontos de mínimo. Aí máximos secundários, mínimos e assim por diante. Né? Então, isso é uma figura de difração e que ele mediu. E com isso, ele comparou valores, porque daria para descobrir distância entre planos atômicos através da difração de elétrons ou através da difração de raio-x. Ele fez essa comparação. Né? Então existe aqui, por exemplo, para esses materiais, qual que seria as distâncias então entre os planos, né, planos atômicos, no caso de raio-x, usando a técnica de raio-x por alumínio 4,05, usando elétrons, que o que ele fez agora é 4,06, ou seja, a difração de raio-x e difração de elétrons dava aproximadamente o mesmo resultado. Para o ouro, 4,06, 4,18. Dava pequenas discrepâncias, mas em geral muito próximos. E assim para todos os materiais, esses materiais. Né? Por exemplo, para o chumbo, aqui 4,92, usando a técnica de raio-x, e 4,99 usando difração de elétrons. Então, ou seja, é tudo muito próximo aqui os resultados. Então, essa foi uma confirmação independente da difração de elétrons e da relação de de Broglie. Os trabalhos primeiro, a hipótese de Broglie, e depois os trabalhos de Davison German, foi uma confirmação. Os trabalhos de Thomson, outra confirmação, independente. Um usou elétrons relativísticos, outro usou elétrons lentos.
Além disso, existem outros experimentos de difração de partículas. Aqui está mostrado alguns. Tá? Então, o primeiro, difração de raio-x. Então, só para comparar, vamos mostrar um típico de difração de raio-x, que tem um comprimento de onda de 0,071 nanômetro por uma folha de alumínio. Agora, nessa mesma folha de alumínio, difração de elétrons de 600 eletronvolt, então com um comprimento de onda 0,050, então próximo aqui do que era do raio-x da luz, só que agora é do elétron, por uma folha de alumínio. Então, eles são diferentes os experimentos, né? Porque um é difração da luz, no caso o raio-x, e no outro é difração de elétrons. Mas de qualquer forma são figuras de difração. Mais adiante se mediu também difração de nêutrons. Então aqui no caso seria uma difração de nêutrons de 0,0568 eletronvolt, então com comprimento de onda 0,12 nanômetros, por uma folha de cobre. Então esse é outro experimento. E aí o famoso experimento da dupla fenda com elétrons. O experimento da dupla fenda ele é feito com a luz, né? E no caso aqui ele pode ser feito também com os elétrons, né? E o resultado é figuras de difração, no caso de difração ou de interferência, que são análogos à figura da experimento de dupla fenda com luz. Tá? Nós vamos voltar a falar isso numa outra aula sobre a experiência da dupla fenda. Também foi observado difração de prótons, difração de átomos de hélio, difração de moléculas de hidrogênio, e talvez isso vai continuar sendo pesquisado, provavelmente, né? E os comprimentos de onda medidos, todos eles estão de acordo com a previsão do de Broglie, né? Que é lambda é H sobre P. Então, está confirmada a expressão, né? Comprimento de onda da onda de matéria é a constante de Planck dividido pelo momento dessa partícula, que no caso ela vai ter um comportamento de onda. Tá? Então, indiscutivelmente, partículas de matéria apresentam propriedades ondulatórias. Sempre que as partículas de matéria apresentam propriedades ondulatórias, não. Nesses experimentos que se observou a difração de elétrons, difração de outras partículas. Tá? Mas em outras situações, partículas de matéria se comportam como matéria. Tá? Então, existe um comportamento variável. Aí, dependendo da situação, as partículas microscópicas se comportam como matéria ou como onda. Fazer uma pausa aqui. Uma figura que é apresentada no livro do Caruso e Aguri, tá? Sobre a dualidade onda-partícula, que eu vou deixar como assim, uma tarefa de vocês lerem mais sobre o assunto e poderem se expressar sobre esse assunto. Mas nesse caso aqui, então, primeiro o fóton. O fóton foi fazer terapia, tá? Foi o psicólogo. Tá? E o fóton, então, diz ele ali, ser ou não ser, eis a questão, partícula ou onda? Aí o psicólogo, senhor fóton, por que não aceitar ser uma onda-partícula? Então, ele está dizendo, né? Aí, no caso, elétron. Aí o elétron bate na porta do psicólogo também. Doutor, meu nome é elétron, acho que tenho o mesmo problema, pode me ajudar? Então, é só uma tirinha cômica, né? Mas que ilustra algo que tem que ser melhor trabalhado, que é a dualidade onda-partícula. Quer dizer, o fóton ele pode, em algumas situações, se comportar como partícula, mas ele também tem o seu comportamento ondulatório, e a partícula também. Então, ambas existe o comportamento dual. Tá? Nunca vai ser um comportamento ao mesmo tempo. É um comportamento complementar. Né? Em algumas situações ela é partícula, em algumas é onda. Nunca ao mesmo tempo vai ser as duas coisas. Então isso pode ser discutido exaustivamente. Você nunca vai encontrar um comportamento ao mesmo tempo das duas coisas. Né?
Mas tanto a luz quanto as partículas apresentam a dualidade onda-partícula. Por isso que aqui eu resolvi apresentar o que nós vimos anteriormente, que é a questão da luz, do fóton, e agora do elétron, que a gente já sabia que era partícula, agora também é onda. Em relação ao prêmio Nobel, com as ondas de matéria, pessoas que trabalharam com as ondas de matéria, então o de Broglie, ele foi o ganhador do prêmio Nobel de 1929. Ali está o nome completo dele, e inclusive ele é príncipe. Né? Então dizia antes de Louis, é Prince Louis Victor Pierre Raymond de Broglie. Tá? Por que ele ganhou o prêmio Nobel? Ele ganhou o prêmio Nobel pela sua descoberta da natureza ondulatória dos elétrons. Essa foi então a razão. Tá? Aqueles 2 slides ali foram tudo praticamente. Né? Muito, uma sacada assim, super audaciosa assim, para a época, e que depois foi confirmado e aí pelos experimentais, e aí ele ganhou o prêmio Nobel. Em 1937, quem ganhou o prêmio Nobel aí foram os 2 experimentais que trabalharam na difração de elétrons. Né? Então, no caso, o Davison e o Thomson, pelas suas descobertas experimentais da difração de elétrons por cristais. Então, essa foi a razão. Então, de Broglie ganhou porque ele descobriu a natureza ondulatória dos elétrons, e o Davison e o Thomson, eles trabalharam experimentalmente com a difração de elétrons. Então, ambos ganharam o prêmio Nobel, só que no caso eles dividiram os experimentais. Né? Eles dividiram o prêmio Nobel desse ano, e anteriormente, lá em 1929, o de Broglie ganhou sozinho o prêmio Nobel. Aqui então estão as referências utilizadas nesta aula, os livros da disciplina: Eisberg, Caruso Guri, Tipler-Levy, e também o Basalo, Caruso, sobre a vida do de Broglie. Então, esse livrinho aqui. E também os sites que a gente costuma olhar sobre o prêmio Nobel em Física, no caso de 1929 e 1937. Tá certo? Bom estudo, então, e até a próxima.